Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje o Reaper, tá? Que é um software gratuito que vocês podem baixar. Ele é bem leve, é bem tranquilo de mexer, tá? E vou começar por ele para a gente experimentando, tá? E para a gente também aos poucos ir percebendo que os softwares eles são muito parecidos, tá? A lógica que está por trás desses softwares é uma lógica muito próxima. Tá? Então, quando vocês migrarem de um para o outro, não vai ser tão problemático, tá bom? E pelo fato de ser leve e ser gratuito, eu também escolhi o Reaper nesse momento, tá bom? A ideia hoje é falar basicamente de edição de uma maneira mais simples. A gente vai, como exemplo, fazer um podcast, tá? E e nesse podcast a gente vai pensar em algumas coisinhas, tá? Então, primeira coisa que acho que é importante a gente conversar é o seguinte. Para esse teste, eu gravei a voz usando o celular de duas maneiras. Uma foi gravando direto no WhatsApp e a outra foi gravando no celular usando o próprio gravador do celular, o aplicativozinho de gravador, tá? Para a gente perceber se tem diferença ou não. Porque se vocês estiverem gravando um podcast, tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, vocês podem entrar num Google Meet, né, numa reunião do Meet, e fazer a gravação. O áudio do Google Meet é um áudio que é bem limitado, assim, né? Ele é bem compactado, então tem muita perda de informação. O WhatsApp também, ele comprime muito o áudio para, no sentido, comprime o arquivo, né? Para ficar leve, para você transmitir. Tá? Então tem formas de se fazer e vocês têm que estar atentos a isso, porque isso implica numa perda, uma eventual perda de qualidade. Tá? Então o ideal é quando vocês forem gravar o podcast de vocês gravarem da melhor maneira possível, mesmo que seja no celular. Então aqui eu tenho essa primeira versão, tá? Que eu gravei no WhatsApp. Ele exporta um arquivo OGG, tá? Nem todo software de som lê, eventualmente, né? A gente tem que estar atento a esses formatos. Se por um acaso não lê no software que vocês têm aí, tem vários sites que convertem, tá? Então vocês podem buscar OGG para, de repente, Wave, e ele vai fazer a conversão, tá? Aqui, ó, esse foi pelo WhatsApp. De cara, dá para ver que o tamanho dele, ó, ele tem 67 KB. É bem pequenininho o arquivo, né? Esse segundo aqui eu gravei no celular também usando o aplicativo de gravador. Olha só, o arquivo ficou com um tamanho bem diferente, tá? Claro que os tempos da gravação não foram exatamente os mesmos, mas foram próximos. Então, eu vou importar esses arquivos no software e a gente vai ver e ouvir, né? E tentar perceber as diferenças deles. Baixei também aqui duas músicas, tá? Uma primeira aqui é uma música de fundo, tá? Música de fundo é muito comum a gente ouvir também esse termo, né? Background, que é fundo em inglês, ou BG, né? Que vem de background. E também baixei uma música aqui para fazer uma passagem, tá? Uma vinhetinha, né? Ou seja, eu faço a apresentação do programa, roda a vinheta e começa o programa, tá? Então seria essa a ideia. Onde vocês podem baixar? Lembrando que usar música, né, que não tem licença liberada, eventualmente vai travar se você colocar num, num aplicativo, né, de áudio, tipo um Deezer da vida, qualquer outros aplicativos desses, né, de ouvir música, vai ser barrado. Se você subir isso no YouTube, vai ser barrado. Então, usar trilhas que são de livre uso, tá? No caso, aqui eu busquei no YouTube Audio Library. Se vocês botarem aqui, ó, YouTube Audio Library, ele vai mostrar aqui e vocês podem no próprio YouTube, na plataforma aqui, fazer a busca, né? Vocês podem fazer a busca por gênero, por duração da música, tá? Ó, gênero, ambiente, infantil, dance. E tem, inclusive, achei que tinha, por downloads, assim, né? Porque tem umas músicas que são muito batidas, né? Da galera que produz
conteúdo, né? Às vezes um conteúdo duvidoso, mas enfim, o pessoal que produz muito para YouTube usa muito essas músicas e às vezes tem umas que são muito batidas. Vou botar aqui, ó, eu botei Lounge. Vou botar não, né? Eu coloquei Lounge e escolhi uma opção e aí botei aqui, ó, fazer download, tá bom? Bom, no Reaper, se vocês quiserem baixar o Reaper também, ó, Reaper, só entrar lá e ser feliz, tá? Ó, download, tá? Não tem mistério não. Bom, vamos aqui pro Reaper. O Reaper ele abre com essa cara. E aí o que acontece, né? Tem várias opções, a gente pode passear por elas, mas assim, vamos no modelo tentativa e erro aqui, tá? O que eu preciso fazer? Criar faixas, tá? E importar os arquivos de áudio, primeira coisa. Quais os arquivos que eu vou importar? Eu vou importar, para a gente ouvir agora nesse primeiro momento, as duas gravações que eu fiz, depois a gente cria uma estrutura. Como que eu importo, né? Eu posso colocar aqui, ó, inserir mídia. Vamos tentar esse aqui, ó, insert media. Vou inserir, deixa eu pôr aqui, podcast sonoro, que é WhatsApp. O que ele fez? Ó, na hora que eu coloco inserir mídia, ele já cria o áudio, já cria uma faixa e já coloca o áudio nessa faixa, tá? Vou agora fazer de outro jeito. Eu vou inserir uma nova faixa, vou aqui, ó, track, inserir nova faixa, insert new track. Essa faixa aqui eu vou chamar de gravador celular. E esse primeiro aqui eu vou chamar de WhatsApp. Gravador celular, um outro jeito de importar, vou pegar aqui a minha pasta e vou arrastar, ó. Vou clicar e arrastar. Posso arrastar para a faixa que eu acabei de criar. Se eu arrastar para a faixa de baixo, ele cria uma nova faixa, tá bom? Arrastei para esse primeiro e tá lá. Coisas que a gente pode fazer de cara, que é muito comum e vai estar, né, todo software de edição vai ter isso. Ó. Se eu clicar aqui, se eu vier com o mouse para o canto, para o extremo aqui dessa faixa, desse clipe, ele me mostra esse ícone. Se eu clicar e arrastar, ele me permite fazer isso, tá bom? Percebam que eu estou andando num tempo que está marcado aqui, tá? Eu posso me livrar dele, aqui ó, Grid Lines Enable, essas linhas guias estão habilitadas. Se eu desmarcar, deixa eu ver, ó, eu fico livre para fazer um ajuste mais fino, tá bom? Tem um snap aqui também que ele gruda as pontinhas e tal. Mas vamos lá. Então vamos ouvir o primeiro. Aqui a gente tem, todo software de edição de som vai ter isso, né? Que eu tenho as faixas de áudio, as minhas tracks. E aqui embaixo eu tenho o mixer. Eventualmente eles estão dispostos de outras maneiras, tá? Mas eu tenho o mixer que é basicamente, quando a gente visualiza, é como se estivesse visualizando uma mesa de som, tá? Ou seja, eu tenho esse canal 1 aqui, que é esse canal, ó, o WhatsApp, o gravador cell, canal 2, eu tenho volume, tá? E tem outras coisinhas que a gente vai vendo com o tempo, tá? E tenho esses dois botões, o mute, que é para desligar o canal, e o solo, que é para mostrar o áudio só desse canal, tá bom? Às vezes eu tenho 20 faixas e eu quero ouvir só uma. Eu tenho uma banda, né? Todos os instrumentos de uma banda, eu quero ouvir só a voz. Aí eu clico aqui só na voz e ele desliga todo mundo. Então eu vou ouvir aqui. Opa, fiquei no lugar errado, né? Outra coisa, ó, menos e mais, ele dá um zoom in, zoom out aqui, tá? Na timeline. Vou colocar aqui um do lado do outro. Vou ouvir primeiro do WhatsApp. Vou dar um play aqui. E vamos lá. Vou botar aqui no começo, né? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa audiovisuando. Não, já tem esse programa, né? Estamos começando mais um programa, Estamos começando. Vamos ouvir agora o outro. Vou dar um solo aqui no segundo canal para a gente ouvir. Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai hoje no nosso podcast sobre som Eita, vamos repetir aqui. A gente vai nesse nosso podcast de hoje falar um pouquinho sobre algumas manhas, alguns
Tá, não sei se deu para perceber, vou botar de novo aqui o primeiro. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai hoje no nosso... Bom, ele tem uma pequena diferença entre um e outro, né? Geralmente, quando você começa a comprimir o arquivo de áudio, é muito comum que frequências mais altas se percam, né? Então o som ele vai ficando mais abafado, às vezes vai ficando mais médio ou sem brilho, que a gente chama, tá? É uma diferença sutil. Não sei se na gravação aqui vai dar para perceber, mas façam esse teste. Gravem no WhatsApp, gravem no gravador do celular e vejam a diferença, tá bom? Eu vou usar aqui esse segundo, tá? Do celular. Então eu vou apagar esse áudio aqui. Ó. Apertei delete, dá um sim. E vamos lá, vamos ouvir o que tem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai hoje no nosso podcast sobre som. Eita, vamos repetir aqui. A gente vai nesse nosso podcast de hoje falar um pouquinho sobre algumas manhas, alguns macetes de como gravar aquele teu áudio de uma maneira legal e eventualmente como fazer aquela edição maneira para deixar o teu podcast mais divertido e mais interessante. Vamos lá então? Tá, então eu vou pegar esse pedaço aqui. A gente vai nesse nosso podcast a partir daqui, tá? Aqui eu dei uma gaguejadinha e tal. Como é que eu corto aqui? Tem aquela opção de clicar no canto e mover, tá? Uma outra opção, eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui, ó. E eu tenho esse cara aqui, ó, split, tá? O split ele corta. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele cortou, separou, tá? Então eu posso vir aqui, pegar esse pedaço e deletar. Vou arrastar aqui para o começo. Diminuir esse finalzinho, então aqui ele fala, né? Eu falo. Vamos lá então? Vamos lá então? Depois daqui vai rodar a vinheta, tá? Então, vou botar a vinheta, a primeira coisa que eu vou fazer, tá bom? Então vou inserir vou inserir logo o item, ó, inserir media file. Vou colocar essa vinhetinha, trilha passagem. Opa, achei que ele ia colocar na faixa nova. Então vamos inserir a track aqui, ó. Vou botar aqui vinheta. Vou pegar a mídia, inserir, media file, trilha passagem. Aí, beleza. Ele inseriu lá onde estava o cursor, né? Então aqui, ó, vamos lá, vai entrar a trilha. Vai ficar assim. Vamos lá então? Ó, quando marca vermelho aqui é porque estourou, né, o áudio. Eu vou baixar um pouquinho aqui o volume. Posso tocar para ouvir, ver se tá legal. E quando estoura, você clica no vermelhinho que ele zera, tá? Pronto, tá aqui a vinheta. Depois que tiver a vinheta, entra de novo a voz, né? Que eu vou colocar aqui para ficar bonito. Locutor, aí ficou legal, né? E aí eu posso pegar a próxima gravação que eu fiz no celular e seguir. Só pra gente ver aqui também, para fins de curiosidade, a gente pode gravar direto no programa, tá? Eu posso fazer essa gravação. Não vou entrar também em detalhes aqui, porque a gente pode usar o áudio da webcam, eu posso usar um microfone. Aqui no caso eu estou usando uma interface de áudio com um microfone. Mas eu posso usar vários tipos de entrada de áudio, tá bom? No caso, aqui por exemplo, na faixa do locutor, aqui no mixer, eu tenho essa opção in, que ele me dá para gravação input, audio media, e para gravar MIDI, overdub, tem várias opções aqui. Output, que eu vou escolhendo as saídas, né? Enfim, tem várias opções. Vou deixar do jeito que tá. Não vou mexer nisso não. Vou habilitar o canal para gravar. Então, a partir do momento que eu clico aqui, ele abre o microfone. Eu vou até desligar o outro aqui, senão vai ficar dando loop. Vou desligar aqui. Ó, ele abre o microfone e fica monitorando.
tá? Ou seja, a partir daqui, se eu colocar para gravar, essa entrada de áudio vai ser gravada, tá? Pode ser um instrumento, um microfone, um teclado, tem vários tipos de entrada que a gente pode ter. Então eu vou... eu estou me ouvindo aqui 2 vezes, estou me ouvindo com atraso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para gravar e vou falar alguma coisa aqui, tá bom? Então, marquei aqui, ele já vai gravar. Vou fazer de novo aqui. Bom, pessoal, é isso. No programa de hoje, a gente vai conversar com o criador do Reaper, desse programa de áudio, de edição e mixagem de som. A gente convida, então, para o nosso papo de hoje, John Reaper, o inventor do Reaper. John Reaper, tudo bem com você? Aí, ó, apertei espaço para pausar. Ele tá me dando a opção para salvar o arquivo, tá? Então eu vou dar um Save All para ele salvar. Aqui, ó, um locutor, tarará, tarará. Salvar. Bom, tá gravado. Eu tenho aqui essa nova faixa, posso ajustar. E vou tocar o finalzinho aqui com o início, tá bom? Mais divertido e mais interessante. Vamos lá, então? Bom, pessoal, é isso. No programa de hoje, a gente vai conversar com 2 questões. A gente percebe a diferença da qualidade do áudio, tá? Ou seja, quando vocês forem gravar uma mesma voz, tentem gravar ela na mesma condição. Ou seja, se eu gravei o início do meu podcast no celular, grava a segunda parte do celular também, mesmo que seja feito em outro dia. Tenta gravar nas mesmas condições de captação, ou seja, eu gravei no meu quarto e a segunda parte eu gravei no banheiro, que vai dar reverberação. Tô brincando, mas assim, eu vou gravar em outro espaço. Tenta gravar no mesmo lugar, tá? Isso vai manter uma unidade na tua voz. Então você pode até ter um áudio que tem um ruídozinho de base lá, de fundinho, um chiadinho, mas se ele tiver com esse chiadinho do começo ao fim, a gente percebe essa constância e isso vai passar como algo ok. Se você começa a mudar de lugar e o som ambiente começar a ter variação, isso vai complicando um pouco. Outra questão que é importante, que aqui, quando a gente visualiza o som... Peraí. Quando eu visualizo aqui o áudio, né, na waveform, nessa forma de visualização aqui, o que acontece? Dá para perceber que esse segundo áudio ele tem um volume mais alto, né? Ele tem mais intensidade. Então eu vou diminuir o volume desse arquivo para ficar um pouquinho mais parecido. Aqui eu vou fazer no olhão. Então um jeito aqui no Reaper que dá para fazer é dar 2 cliques no arquivo, ó. Ele me abre aqui um monte de opções. Eu vou procurar aqui, ó, volume, e vou diminuir um pouquinho o volume, ó. Os 4 dBs aqui. Vou aplicar. Tá, ó, já está mais próximo. Vou tocar aqui de novo para a gente ouvir. Interessante. Vamos lá, então? Bom, pessoal, é isso. No programa de hoje, a gente vai conversar com o criador do Reaper. Pronto. Digamos que seja isso, tá? A próxima etapa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma faixa de música de fundo, tá? O BG. Antes disso um detalhe. Aqui eu criei uma faixa para o locutor. Digamos que eu tenha no meu podcast 4 pessoas nesse circuito aí de conversa, papo, entrevistas. Uma sugestão que eu daria é colocar cada voz numa faixa separada. Então, se eu tenho, por exemplo, um entrevistado 1, colocaria aqui, um outro entrevistado, né, numa outra faixa. Isso, deixa eu diminuir o zoom aqui.
isso me permite ter um controle individual desses volumes, pelo menos, né? Porque cada pessoa vai falar numa intensidade distinta e, eventualmente, também vai gravar num equipamento distinto. Então, a gente consegue controlar e trabalhar melhor isso, se tiver como controlar e fazer isso individualmente, tá? Seja o volume, porque às vezes uma pessoa fala mais baixo do que outra, então eu vou ter essa diferença. Se a gente coloca tudo numa mesma faixa, né? Claro, o volume eu posso ajustar o clipe aqui, que é a forma mais simples de ajustar volume, tá? Tem um monte de outras maneiras. Mas se eu coloco tudo numa mesma faixa e quero aplicar um filtro na faixa de áudio, esse filtro ele aplica a todo mundo. Então ter, né, as faixas separadas pode ser interessante. Aqui agora eu vou criar uma última faixa que é de música de fundo, né? Música de fundo, famoso BG, né? E vou importar aquela música lá. Vou importar do jeito mais simples, que é clicando e arrastando. Ó. Background aqui, ó. Peguei, arrastei. Foi. E aí vamos pro começo. Vou voltar aqui pro comecinho, tocar, dar um play. A gente vai nesse nosso podcast de hoje falar um pouquinho sobre algumas... Então aqui, o que acontece? Se a música está num volume muito alto, e já começa tudo de uma vez. Então eu vou pegar esses arquivos aqui, ó, vou mover um pouquinho para frente, para ter um tempinho. Então entra a música, dá um tempinho, entra a voz, entra a vinheta e depois volta com a entrevista, tá? Então agora, o que eu posso fazer? Eu posso ajustar o volume. Deixa eu apagar essas faixas de áudio aqui que eu não estou usando. Pronto. Eu vou ajustar o volume, ou seja, começa com áudio baixinho e eu vou fazer esse volume crescendo, tá? Deixa eu ver esse íconezinho aqui, ó. Não, achei que era aqui. Os programas de áudio, a maioria também, o Audition, Pro Tools, se você vem no cantinho, tá vendo que o ícone muda? Esse cantinho aqui me permite fazer um fade. Um fade, eu tenho o fade in e o fade out, né? O fade in é quando você tem, no caso do áudio, um volume que está em zero, ou menos infinito, você não ouve nada, e vai até o ponto que você deseja, tá? E o fade out é o contrário, ele está no volume e ele vai diminuindo até você não ouvir mais nada. Então aqui, ó, cliquei no cantinho superior dessa faixa, vou clicar e arrastar. Ele me faz o fade. Fez o fade aqui. Tá? Tem várias maneiras de trabalhar esse fade, mas por enquanto eu só vou clicar no cantinho, ó, e arrastar, tá bom? Nesse primeiro momento. Então a faixa começa, vou botar um pouquinho depois. Vamos ouvir. A gente vai nesse nosso podcast de hoje falar um pouquinho sobre algumas manhas. O que acontece? O volume subiu, só que está alto. Então eu vou diminuir o volume geral desse arquivo. Como que eu posso fazer? Dando 2 cliques e diminuindo o volume, né, como a gente já viu, e aplicar, por exemplo, que eu diminui 8 dB. A gente vai nesse nosso... Ou, vou voltar aqui, Ctrl Z. Uma outra maneira é colocando o controlezinho aqui, para eu mover e fazer esse fade aqui na mão. Isso a gente chama de envelope aqui também, tá? Aqui no Reaper, eu posso clicar nessa pastinha aqui de trim, ó, Track Envelopes. Vou clicar nela. Aí eu escolho qual é o tipo que eu quero, que é volume, pan, vários outros. Pan à esquerda e direita, né? Vou pegar volume. E ele já me mostrou isso, tá? Como que eu posso regular esses volumes? Ele tem um pontinho aqui, que é um keyframe que a gente chama, né? Um pontinho que ele marcou. Ali eu tenho aquele registro de informação de volume. Tanto que se eu mover ele, ó, eu movo o volume da faixa inteira. Mas eu posso ter vários pontos. Se eu apertar, por exemplo, Ctrl, ó, ele me mostra essa opção Freehand, que é a mão livre, né? Então eu posso clicar e fazer um desenho aqui, ó, do volume. Ah, fez um fade out e um fade in. A música desceu e depois subiu. E cada pontinho desse é um registro disso, né? Outra opção, se eu apertar Shift, ó, eu posso inserir um ponto. Então o que eu vou fazer? Ó, cliquei aqui, tem um pontinho. Esse primeiro ponto eu vou clicar e arrastar lá para baixo. Ele fez, ó, esse fade in também. Vou até tirar esse aqui, ó.
que aqui ele marca na onda, né? Aqui ele não faz essa marcação, mas ele começa em nada, né? E vai subindo o volume. Só que esse volume aqui é muito alto, eu vou diminuir para quando entrar a voz, ele tá no volume mais baixinho, tá? Então, vou colocar -20, ver se a gente consegue ouvir a voz, vou tocar aqui. Falar um pouquinho sobre algumas manhas, acho que tá num nível bom, assim, dá para ouvir os dois. Ah, eu queria mais, eu queria esse áudio não num fade, eu quero que ele comece bem e depois eu diminuo, eu quero fazer o oposto. Então eu posso até fazer isso, ó, tá em 0 ali, ó, tem que botar 0, né? Vou deixar aqui em 0 e vai diminuindo. E pode ter um fadezinho de leve. Então ele começa com um fadinho, mas vem um fadezinho, né? E vai, então, mas tá muito curto, eu posso pegar esses caras aqui, eu vou mover, deixar mais tempo, tá? E aqui eu vou apertar de novo para criar um outro ponto, ó. Então a música tá alta, aí depois ela vai diminuindo, vamos ouvir. A gente vai nesse nosso podcast de hoje falar um pouquinho sobre algumas manhas. Se tiver alto demais, diminui mais um pouquinho, tá? E aqui nesse pedaço, quando entrar a vinheta, eu vou cortar a música, tá? Então, ó, vamos lá então? Entra a vinheta, então aqui eu corto. Venho aqui na faixa, botão direito, ó, split. E vou jogar pra lá, ó. Cliquei no cantinho e vou arrastar pra lá. Pra ela voltar quando voltar a fala, né? Então ela volta aqui. Esse cara eu posso cortar, eu posso fazer um fade também, ó. E aqui na volta, eu também posso fazer a música voltando aos poucos. Então eu posso fazer um shift aqui. Apertar aqui um shift também para deixar zerado, ó. Fazer um fade assim, ó. Então ela tá em nada aqui. Não tô falando nada porque o 0, né, a gente já comentou, o 0 é o máximo em dB aqui geralmente nos programas de áudio. Aqui seria o menos infinito, né? Ó. Menos, tá lá, o menos infinito. Então, tá aqui, pronto. Aí ele vai crescendo a música de volta, né? Então, vamos ver o finalzinho aqui da vinheta, como é que fica. Interessante. Vamos lá, então? Bom, pessoal, é isso. No programa de hoje, a gente vai conversar com o criador do Reaper, desse programa de áudio, de edição. Tá? Então, essa, digamos, foi uma edição básica, assim, né? Um mínimo ajuste de volumes. Quando a gente ajusta esses volumes, né? E tem vários áudios, ou mais de um áudio somando, a gente está mixando, né? Está misturando as coisas e definindo qual o valor de cada um, né? Como que a gente percebe cada um desses sons. Aqui a gente teve o quê? 3 sons distintos, tá? Mas essa lógica, quando a gente vai para um filme, a gente vai adicionando mais camadas, mas eu continuo trabalhando nessa mesma ideia, tá? Os clips, os ajustes de volumes e eventualmente esses ajustes por aqui, tá bom? Com isso a gente já consegue já tranquilamente fazer uma edição de um podcast. As únicas ferramentas que a gente usou aqui foi, né, essa de seleção, de selecionar as coisas, cortar, que eu usei o split, que é esse botão direito do mouse, o atalho é S. Tá, e zoom, mais e menos, são coisas que são comuns, né? O scroll do mouse, se eu apertar scroll do mouse com Ctrl, mas eu também posso fazer por aqui, né? O menos, mais o zoom, menos e mais por aqui, tá? Então são coisas bem tranquilas. Ah, legal, fiz isso, agora como é que eu exporto, né? Posso pegar aqui, ó, selecionar do começo, ó, marquei essa seleção. Até aqui, por exemplo. E eu posso exportar isso, ó. Exportar o projeto ou MIDI. Vamos ver aqui. Esse batch file também. Vamos ver esses dois aqui. Ó, exportar o projeto inteiro, consolidar como MIDI. Esse aqui é MIDI, né? Vamos ver o outro. Project Render.
Não. Ah, acho que ele dava, hein? E o batch file. Ah, aqui, ó. O bounce. Pronto, achei. Save live output to disk. Bounce. Tá? Esse bounce é quando você exporta o arquivo, né? Aí eu vou dizer como é que eu quero. Eu quero um wave, um AIF, o arquivo final. Lembrando que o wave e o AIF não tem compressão, o MP3 vai ter, tá? Eu vou botar um MP3 aqui, porque, enfim, é só um experimento, né? Vou dizer aqui onde que eu vou salvar. Área de trabalho. Enfim, escolham, né, o lugar, o nome do arquivo. Podcast número 2056. A gente sempre começa dizendo que tem um monte. Não sei, tô inventando agora. E é isso, vou mandar aqui, ó, vou dar um start. Será que ele já gravou? Deixa eu ver aqui. Tá lá, ó. Tá gravando, ó. Tá gravando. Tá bom? Depois que tiver terminado de exportar, esse bounce aqui, pelo visto, ele faz em tempo real. Tem vários programas que esse bounce, ele toca, ele dá um play e vai gravando, vai fazendo esse registro, tá? Então a gente tem que tá ligado. Hoje em dia menos, mas o Pro Tools, por exemplo, tinha isso, né? De gravar e ele... Você tem um filme de 2 horas, quando você dá um mouse, você tem que deixar ele tocando por 2 horas. E aí a chance de dar um problema ali em algum pedaço desse play, né, acaba sendo grande. É um risco, tem que deixar a máquina ali só para isso. Vai tomar um café, não fica fazendo outras coisas não que pode detonar. Aqui acho que ele já exportou, ó. Tocar, vou dar 2 cliques aqui no arquivo. E é isso, galera. Vamos tentar, vamos colocar a mão na massa, ver o que vocês conseguem tirar disso, tá? Se eventualmente alguém tiver dificuldade de baixar, instalar o Reaper, vocês podem usar também um programinha, depois eu vou mostrar, que chama BandLab, tá? O BandLab, inclusive se eu não me engano, é da mesma empresa. Vocês podem fazer esse mesmo projeto, vocês podem fazer aqui. Ele é todo online, tá? A diferença é que ele acaba exigindo um pouco de rede, assim, de internet, né? Mas da mesma maneira dá para fazer tudo aquilo pelo BandLab, todo online, tá? Então, quem não quiser instalar o Reaper pode se aventurar usando o BandLab, que vai ser bem interessante, tá bom? Mas depois eu mostro, depois a gente experimenta um pouquinho esse software também. Tá bom, gente? Valeu demais. E até nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, tá bom? Abraço para vocês. Tchau, tchau.